Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Já faz um tempinho aí que eu não gravava vídeo novo. Essas últimas semanas eu confesso pra vocês que tem sido bem difícil pra mim, mas é o que a gente sempre fala, né? Estamos aí, não deixar a diversidade nos derrubar, né? Continuar em frente apesar de tudo. Hoje, então, gente, o vídeo que eu vou gravar hoje é um vídeo que eu já tava para gravar faz tempo, mas a gente sempre vai deixando uma coisa para frente da outra e tal, e a gente acaba não, como é que eu posso dizer aqui, não fazendo e não gravando, enfim, né? Nós vamos então gravar aqui, olha só, um vídeo com o seguinte tema: o mundo que você encontra depois de se desvencilhar do abuso, né? Especialmente falando do abuso narcísico. Esses dias eu estava passeando aí por alguns canais e alguns vídeos que falam sobre o abuso. E o pessoal estava conversando sobre os cluster B e estava falando justamente sobre aquilo que eu geralmente falo aqui, né? Tem vários tipos de narcisista, vários tipos de psicopata. Tem o psicopata integrado, tem o psicopata antissocial, tem o narcisista encoberto, tem o narcisista cerebral, tem... Enfim, tem gente que entende muito melhor disso do que eu, ok? Mas eu tava passeando num desses canais e nos comentários eu falei assim, olha, dos Cluster B eu penso que o borderline ele tem esperança de tratamento, ele melhora bastante se ele ou ela, geralmente border é mulher, né? Se ele ou ela se tratar, porque o border ele ainda tem empatia. O border ele pode ser bastante nocivo se ele não se tratar. Aliás, qualquer pessoa, até com uma distimia, pode ser extremamente nociva se ela não se tratar, né? Eu digo porque eu já tive episódios de depressão e houve episódios em que eu me feri, mas houve episódios em que eu feri os outros também, não fisicamente. Mas eu ia caçar treta com esse e com aquele, eu ia fazer merda pra cacete. E até hoje eu tenho uma característica de reação muito grande. Eu já reagi a assalto. Quando eu cheguei em casa eu falei, caramba, reagi a assalto, eu podia ter sido morta. Mas na hora da reação eu nem pensei, eu só reagi e acabou. E eu ainda tenho que controlar isso. Eu sou uma pessoa com muitos gatilhos ainda. Enfim, até uma pessoa que não tem transtorno de personalidade, ela pode ser nociva. Você imagina então uma pessoa com transtorno de personalidade. E aí começaram a falar nesse determinado lugar que o borderline ele pode vir a se tratar. Mas o narcisista e o sociopata é quase zero a chance de recuperação. E é com exatamente isso que eu concordo aqui no canal. Borderline. Histriônico eu não sei, eu nunca conheci um histriônico. Que eu saiba, né? Mas pessoas com forte tem pelo menos, olha, uma, duas, três, umas quatro borders no meu Facebook. Uma delas é extremamente codependente. Ela é codependente assim a ponto de ter esperado um ex dela por anos a fio. Só que também quando ela encontrou um outro cara, ela ficou extremamente dependente do outro cara e trocou seis por meia dúzia. Tipo, ela se apaixona pela dependência emocional dela. E ela extravasa num determinado cara. Mas ela não se apaixona pelo cara em si, enfim. Já tentou suicídio mais de uma vez. Posta textos bastante controversos. Conheci, olha, umas 3 ou 4 borderlines diagnosticadas. Não sou eu que diagnostiquei ninguém, porque eu não posso fazer isso. Mas elas, você repara que elas têm empatia, que elas com o tratamento adequado, elas vão se tornar pessoas legais, pessoas humanas. Agora, narcisista é muita mentira. Narcisista e sociopata, ele não é gente, que nem a gente, ele não é nem gente, ele é um negócio complicado demais. Enfim, e narcisista sociopata eu não boto, eu definitivamente não boto a minha mão no fogo. Tanto que lá no meu Face tem essas moças que elas são diagnosticadas com borderline. A gente conversa numa boa. Elas não tentam me manipular e nem encher o meu saco. Embora uma delas já tenha admitido que não namoraria alguém igual a ela, porque ela se reconhece como uma pessoa difícil por causa do transtorno.
E tem uma outra também, essa que já tentou suicídio várias vezes e tal. Ela chegou e falou também que ela é complicada e tal. Mas a distância, pelo menos a distância, por enquanto, elas são pessoas que dá pra conviver. Dentro de casa eu não sei como é que é. Mas elas têm empatia, dá pra ver que elas têm empatia por animais, dá pra ver que elas têm empatia por parentes. Tinha briga com parente, tinha isso com parente, mas aí quando o parente sofreu, elas foram lá e ajudaram. Dá pra ver que é outro nível. Apesar do border também ser cluster B, mas é outro nível. Se a pessoa se comprometer a melhorar dentro do transtorno, né? Mas se eu soubesse que tem um narcisista, um sociopata no meu Facebook, eu bloquearia na hora. Porque eles ficam quietos, eles ficam na deles, só observando e esperando a hora de dar o bote. Então, não, narcisista sociopata eu nem dou chance pro azar. Ponto. Não dou chance pro azar. Mas vamos voltar pro tema do vídeo. Já fica comprido sem a gente se delongar. Vamos voltar. Geralmente, quando a pessoa está com... Quando você sai de um local ou de uma família ou de um relacionamento com uma pessoa que é narcisista e sociopata, que são as figurinhas carimbadas que são conhecidas por não ter cura ou sequer socialização ou ressocialização, por assim dizer. Eu não acredito em socialização, ressocialização de psicopata e narcisista. Não tem cura. Não tem cura, eles têm outro tipo de estrutura, eles, enfim. Enfim, né, gente? E o que acontece? Quando você sai, porque quando você tá dentro, você adoece toda hora, você entra em depressão toda hora, você entra e sai de crises de ansiedade, você engorda demais ou emagrece demais. Você ou se descuida demais, ou se cuida demais como uma forma de se distrair daquilo ali. Se cuida demais, eu digo, de maneira obsessiva. Eu conheço gente que começou a cuidar em excesso do corpo. Não, eu tenho que ter um corpo bonito para compensar o fato do meu parceiro não tá muito legal, né? Ou você descuida demais, tem gente que não penteia cabelo, que não escova dente, que não toma banho, enfim, acontece também, tá, gente? Mas o que acontece é quando você sai daquilo, você meio que respira de novo, né? E o que acontece? A gente, apesar de tudo, eu já fiz um vídeo que é um dos mais assistidos aqui do canal, que é o período logo após o período que vem logo após o início do contato zero. É o período mais perigoso porque você ainda está, entre aspas, viciado naquele padrão que a pessoa te induziu, porque eles induzem você, eles fazem uma lavagem cerebral em você. Eles cortam, sutilmente eles cortam as suas relações com o mundo de fora. Muitas vezes você depende até financeiramente deles, e quando você sai, muitas vezes você sai com uma mão na frente e outra atrás. Tem gente que sai com dívidas e dívidas e dívidas, nome sujo no SPC e o escambau. Tem gente que perde carro, casa, crédito na praça, tudo que você imaginar a pessoa perde. Às vezes ela não sai sem nada, ela sai com dívidas. Ela sai com menos do que nada, ela sai negativada. E o que acontece, gente? Aquela pessoa, ela era o teu mundo, só que ela também preenchia necessidades emocionais. Isso eu vou falar em outro vídeo que eu vou gravar aqui, falando das necessidades emocionais, que é uma coisa importantíssima. Ninguém fala sobre isso em escola. Faculdade, eu não sei se faculdade de psicologia se fala. Eu fiz psicopedagogia, o mais próximo de psicologia que eu fiz foi psicopedagogia. Fala-se muito por cima do Freud, do Jung, aí fala um pouquinho mais não sei de quem, fala do Piaget, fala do Vygotsky, que já é da parte da pedagogia, mas não se fala de necessidade emocional. Nós temos necessidade. A necessidade emocional é quase tão vital quanto comer, beber, dormir, respirar. Você sobrevive sem necessidade emocional, mas você não vive. A necessidade emocional está sendo negligenciada justamente porque a nossa sociedade chega e diz, sabe o quê?
A nossa sociedade chega e diz o seguinte: ninguém é de ninguém e acabou. Ninguém tem obrigação para com ninguém e acabou. E aí as pessoas vão passando uma nas vidas das outras como se isso não significasse nada. E as pessoas vão substituindo necessidade emocional por drogas, compulsão em roupa, em comprar em comprar celular caro, em comprar comida, comer muita comida, até mesmo o próprio alcoolismo, até mesmo o vício clássico, que é mais clássico, o vício em drogas. E vai substituindo a necessidade emocional por todas essas outras coisas que são nocivas. E não consegue largar por quê? Porque artificialmente essas coisas estão preenchendo necessidades que não estão sendo preenchidas da maneira correta, né? Por isso que o vício também ele é em si mesmo, ele é sinônimo de válvula de escape. O vício é uma válvula de escape para você não resolver os seus problemas de necessidade emocional. Alguns deles não podem ser resolvidos. Por exemplo, pensar que tem mãe narcísica, pai narcísico, tio narcísico, tia narcísica, irmão dourado, que infelizmente pegou traços narcísicos. Não tem como resolver. Por que não tem como resolver? Porque não tem como você bater na porta da pessoa e falar: olha, deixa de ser narcisista e me dá uma infância legal. Primeiro, que não dá para voltar lá na infância, né? Segundo, que a pessoa não vai deixar de ser narcisista. Então você tem que lidar com essa enorme perda na tua vida. Que você não teve uma mãe razoável na tua vida. Que você não teve uma família razoável na tua vida. Reiterando que o abuso narcísico ele vai passando de geração para geração, não através de DNA ou sangue, mas de genética, enfim, mas através de comportamentos. A minha opinião é que o transtorno narcisista é comportamental. Tem gente que diz que o sociopata já nasce sociopata, mas eu creio que o comportamento tem muito mais a ver. Principalmente na relação do narcisismo, ele tem muito mais a ver do que genética. Eu, por exemplo, tenho pessoas que são narcisistas na minha família. E eu não vim narcisista, felizmente. Eu tenho muita coisa para resolver ainda. Muitos defeitos, muitos e muitos erros. Mas narcisista é uma coisa que eu não sou. Não sou. Quando eu tinha lá estresse pós-traumático mais agudo, que é aquela época que eu tomava fluoxetina e tava num limbo desgraçado, eu tinha algumas características do borderline. Achava que eu era borderline, inclusive. Portadora do transtorno borderline. Mas com o tempo eu fui vendo que tinha algumas coisinhas ali que não tinha nada a ver. Né? E quando o estresse pós-traumático foi amenizando e sendo controlado, até as próprias características da ansiedade, medo de abandono, dependência emocional, a compulsão, né? Se bem que até hoje eu tenho compulsão por comida, mas são os 500 isso aí. Isso foi sendo amenizado e eu fui percebendo que não tinha tanta característica assim de borderline. É uma característica transitória. Já vi também vídeos que falam que muitas vezes portador de transtorno de estresse pós-traumático é confundido o diagnóstico com o diagnóstico do borderline. Mas enfim, né? Os diagnósticos são mesmo confundidos. Dizem que certos transtornos, certas comorbidades, só depois de não sei quantas tentativas é que vão achar um diagnóstico correto. Mas enfim, deixa pra lá. Vamos então falar aqui. Não dá para você bater na porta da sua mãe, do seu pai narcísico e pedir para ele deixar de ser. Primeiro que ele não reconhece que ele é. Ele acha que é o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, o melhor irmão do mundo, o melhor profissional do mundo, o melhor marido do mundo, foda pra caralho. No fundo, eles não acham que eles são isso. Mas eles têm que se enganar achando que eles são. E não adianta você chegar lá e confrontar os erros dele ou dela, porque ele ou ela não vai admitir. Não vai admitir, então. Não tem como consertar. Você vai ter que lidar com esse vazio na tua alma pro resto da tua vida. É que eu falo pra minha irmã. Falo assim pra minha irmã. Poxa, você teve a mim
para meio que ela me parentificou. Ela, inclusive, tem ocasiões que ela me chama de mãe. Ela não me chama de irmã, ela me chama de mãe. Eu não tive a quem parentificar. A minha mãe, eu já citei aqui, vou citar um pouquinho mais, se bem que eu vou citar por cima, porque a minha mãe ainda é viva, mas enfim, a minha mãe é uma pessoa, até hoje, bastante infantilizada, bastante dependente dos outros, mas ao mesmo tempo ela tem o lado da criança birrenta. Ela não é narcisista, ela não tem traço narcísico. Ela é codependente, ela é facilitadora de algumas pessoas que não vou dizer quem são, mas ela é infantilizada. Quando eu era criança, adolescente, ela se comportava mais como uma irmã e não como uma mãe. Ela fazia coisas de mãe, algumas coisas legais de mãe, ela fazia assim. Mas coisas mais sérias, tipo, olha, eu tenho um material escolar, que as minhas aulas vão começar no dia tal. Ah, pede pro teu pai. É como se meu pai fosse o adulto da relação. Ela, inclusive, ela tá sem trabalhar há muitos anos. Mas sem trabalhar nada, assim. Ela não vê um objetivo para trabalhar. Ah, mas Sara, antigamente era comum uma mulher ser dona de casa. Ok. Mas ela não é aquela dona de casa cujo marido até dá um dinheiro por mês para... Não. Ela sempre teve um itinerário assim que ela viveu com muito pouco e ficou feliz de viver com muito pouco, mas isso eu vou falar inclusive em outros vídeos. E ela nunca se levantou até mesmo contra o fato de que nós, filhas dela, tínhamos muito pouco também, né? Então ela nunca teve aquele papel de mãe de chegar, não, peraí, minha filha não tem um material escolar para ir para a escola esse ano? Teve um ano lá que a APM, a Associação de Pais e Mestres, teve que dar material para mim. E a gente não era pobre. A gente não era pobre. Porque a gente, inclusive, ia viajar para o exterior. Só que no resto do ano a gente vivia comendo do pior, vestindo do pior. A casa era própria, ok, mas o resto era tudo do pior. E muitas vezes a escola que tinha que completar o meu material com a PM. Cheguei inclusive a escutar a gracinha de funcionários da escola falando assim, pô, tu foi viajar pro exterior, tu não tem dinheiro para comprar o material? Entendeu? Cheguei a escutar. E o que acontece? Aí minha mãe toda indignada, aí ela ficava toda indignada, esse lado da criança birrenta dela, que não pode ser contrariada. Ah, eles sabem se você ganhou a passagem de um parente, de um padrinho? O pior é que não era. Eram prioridades erradas na família, porque viagem para o exterior é gostoso, mas não deixando o filho sem material escolar. Mas ela nunca foi mulher o suficiente para chegar e falar, não, minha filha tá sem material, eu vou fazer uma faxina para fora para comprar o material da minha filha, eu vou fazer um bico. Ela sempre cortou o cabelo da gente, ela nunca quis cortar cabelo profissionalmente, fazer uma unha profissionalmente. Eu vou cortar um cabelo, eu vou fazer uma unha para comprar o material da minha filha. Não. Ela se eximia como se a responsabilidade não fosse dela. Então eu a via como se fosse uma irmã mais velha ou até uma prima. Uma colega. Ela fez coisas de colega. Ela fazia assim, ela fazia café de manhã. Ela fazia o prato no almoço, ainda jogava na cara depois, mas enfim. Mas ela não chegou a ser uma figura feminina que eu identifiquei como mãe. Mãe de sangue e de parto, mas não de atitudes. Ela sabe que eu penso isso dela. Ela sabe que eu penso isso dela. Entendeu? Mas o que acontece aqui, gente? E eu cheguei a conversar com a minha irmã, eu falei, né? Eu ponho a mão no meu bolso para dar as coisas para minha irmã. Quando, por exemplo, a minha família não quer dar, porque ter tem, mas não quer dar. Fulano, tu quer ir não sei onde para fazer não sei o quê? Ah, eu quero. Vamos lá? Vamos. É diferente. Eu ponho a minha mão no bolso, eu já cheguei a fazer várias coisas por ela. Entendeu? Eu já cheguei a comprar coisas para ela que a minha família não queria comprar. E a minha mãe já não teve essa verve, a minha mãe já não teve essa inclinação que é coisa de mãe. A mãe tira do seu para dar pro filho. A minha mãe nunca foi muito assim, não. A minha mãe é meio criança, ela é criança de um lado,
Mas ela tem um lado negativo da criança também, que é a criança birrenta. Novamente, eu não posso julgá-la tanto assim, porque ela também veio de família abusiva. Né? Todo mundo, desde os tataravós. Mas enfim, né? Por que eu falei tudo isso? Eu comecei a falar da mãe, depois eu falei não sei do que, e eu vou falar do mundo que a gente encontra depois que a gente sai do abuso narcísico, né? Gente, quando a gente sai do abuso narcísico, principalmente da parte de família, né? Eu, por exemplo, vou ter que lidar com esse vazio. Eu não tive uma figura forte. Às vezes a avó toma esse papel. A avó fala assim, não, a minha filha ou meu filho não está exercendo o papel de pai, o papel de mãe, eu vou exercer o papel de mãe. Eu, no meu caso, exerci o papel de mãe em relação à minha irmã. Tanto que ela me chama de mãe, hoje em dia, minha irmã. Eu não tive uma avó. Tem vó que meio que torna, né, o neto quase como se fosse um filho. Eu não tive. As minhas avós, elas meio que lavaram as mãos em relação a isso. Né? Então eu não tive essa figura feminina que representou uma mãe que cuida. Inclusive, quando eu estava entrando já na adolescência, minha mãe me tirava para confidente, ela contava coisas que ela não devia contar para uma adolescente que estava entrando na puberdade. Não vou dizer o que é aqui. Talvez, quando todo mundo morrer, talvez eu fale, mas eu não vou dizer aqui. Mas ela falava coisas que não era para contar. Talvez nem sequer para uma filha adulta. Porque você não tem que enfiar seus filhos nas suas tretas de casal. Quando a minha irmã nasceu, que a minha irmã é bem mais jovem, ela já não fez isso com a minha irmã. Ela percebeu como que foi danoso para mim. Então ela já não fez com a minha irmã. Mas comigo ela fez. Ela contava coisas, ela jogava um peso em mim que não era pra jogar nem numa filha adulta, porque as tuas tretas de casal é com o teu marido, não é com o filho. Mas e quando a pessoa tem filho, ela tem que ter noção disso. Você não tem maturidade para lidar com casamento, com vida de casal, não jogue em cima do seu filho. Ou não case. Ou não tenha filho, ou nenhum dos dois, fica solteiro, ninguém é obrigado a casar, gente. Pronto, acabou. Não, ela cismou de casar. Mas enfim, quando você sai, você acha que o mundo é diferente da tua casa. Principalmente, porque tem muita gente que fala assim, principalmente quando é de família. Família primária, pai, mãe, irmãos, tio, tia, avô, avó. E quando é marido, esposa, filhos, é a segunda família que você tem. É a família que você escolheu. Pode dar tudo errado? Pode, muitas vezes dá tudo errado. Mas, vamos supor que uma pessoa veio de uma família razoavelmente saudável. Não mega saudável, porque hoje em dia isso não existe. Né? Antigamente também não existia. Antigamente tinha muita era fachada. Era muita hipocrisia. Na fachadinha tava tudo bem, por detrás era uma desgraça. Mas enfim, hoje em dia tá tudo muito conturbado. Ninguém mais sabe o que é família, o que não é, quem que é família, quem que não é, enfim. Hoje em dia muita gente não tem contato com os pais. Cresce com paternidade ausente. Enfim, sorte ainda dos que vêm os pais no final de semana. Enfim, né? Tem homem que acha que pode se divorciar dos filhos também. Mas é o que acontece. Gente, se você tá numa família razoável e você vai para um casamento conturbado, você tem para onde voltar. Quando você sai de uma família conturbada, porque tem gente que fala assim, como é que você era antes do seu... Porque às vezes ocorre o descarte, né? O término é uma coisa, o descarte é muito mais desrespeitoso. O descarte vem com humilhações, vem com palavras pesadas, às vezes vem com... Você sai com dívidas. Mas aí tem psicólogo, tem terapeuta que chega e fala assim,
Como é que. Eu acho que é válida essa abordagem, né? Mas enfim. Ó, fulano ou fulana, como é que você era antes de conhecer essa pessoa? Você não nasceu com essa pessoa. Então, como é que você era antes? Quando eu via essa pergunta nos motivacionais que eu via, eu olhava e pensava assim: não, peraí, antes eu fazia parte de uma família abusiva. E mal e mal, por mais mal que fosse, o meu ex ele preenchia uma necessidade emocional minha, que não era preenchida pela família. Por não ser preenchida pela família é que esse descarte dói tanto. Você tá com feridas dentro de você que você não sanou, que você não curou minimamente, por isso que você sai por aí procurando e infelizmente encontrando tudo isso a nível subconsciente. Pessoas que vão continuar te fazendo mal. Isso eu constatei vendo outros canais também, vendo outras experiências também, enquanto a gente não sana aquela ferida, a gente vai inconscientemente procurar pessoas que têm o mesmo padrão da nossa família abusiva. E o que acontece aqui? Quando você sai da família abusiva, você tá lá na família abusiva, você sai da família abusiva. Finalmente a pessoa vai cursar a faculdade ou conseguiu morar sozinha ou conseguiu dividir quarto com alguém. Ou casou, enfim, tem gente que casa para sair da casa dos pais abusivos. E saiu da casa dos pais, agora acabou aquele martírio e tal. Gente, aí você vai pro mundo. Em primeiro lugar, muitas vezes a gente vai pro mundo ainda, como eu já usei essa expressão em outros vídeos aqui, com a emoção imunda. A nossa emoção ela vai imunda, suja. Jogaram muita porcaria na gente quando a gente era criança, adolescente. Como nós ainda vamos com toda essa porcaria, é que nem um coadorzinho, né? O coador tá ali cheio de sujeira e a água vem cheia de sujeira junto. Vem turva, uma água turva. É a mesma coisa, nossa emoção, nossa psique. Aí vamos tentar estudar, vamos tentar arrumar emprego, vamos tentar arrumar namorado, vamos tentar casar, vamos... Às vezes a gente repete todo o ciclo de novo. E a gente pensa, meu Deus, quando vai acabar isso? Será que eu nunca vou ser feliz? É nessa que muitas vezes a pessoa comete suicídio. Por isso que era tão sério e tão necessário que houvesse um abrigo de fato. Um abrigo até físico mesmo. Mas não tem, tipo, não tem pra ninguém, né? É quase como dar risada. O povo vai dar risada na cara se a gente falar de abrigar pessoas. Porque o pessoal tá lutando, tá vendendo o almoço pra comprar janta, meu. Com esse monte de desempregado que tem no país, o pessoal vai dar risada se a gente falar de dar abrigo para pessoas que estão saindo de relações abusivas. Tinha que ter um abrigo, inclusive, não só físico, mas emocional. Tinha que ter oficinas para essas pessoas ganharem autoestima. Tinha que ter oficinas, por exemplo, olha, você vai fazer um negócio e você vai vender e você vai ganhar dinheiro em cima disso, porque a família abusiva, a família com traços narcísicos, ela invalida os teus esforços de ganhar dinheiro, os teus esforços de se formar, os teus esforços de ter um relacionamento, os teus esforços de tudo. Então, se alguém tirasse essas pessoas do ambiente nocivo e colocasse num ambiente de autoestima saudável, onde essa pessoa pudesse fazer alguma coisinha para vender ou ter um emprego significativo, mesmo que essa pessoa não ganhasse em dinheiro, mas ganhasse em hospedagem, moradia, ou uma parte em moradia, se eu não me engano, trabalhar por hospedagem é ilegal. Mas uma parte pode ser hospedagem, outra parte pode ser benefícios e outra parte vai no salário. Se eu não me engano, segundo as leis do Brasil, já imaginou que legal? A pessoa poder receber e ela vai ter autoestima. O meu trabalho também proporcionando moradia, dinheiro, diversão, lazer. Mas isso num país igual o Brasil, que não sabe nem ter uma civilidade básica, isso é quase uma utopia. Isso é uma utopia para daqui uns 100 anos. Eu não tenho ilusão a esse respeito, não.
Infelizmente, a gente anda a passos largos na tecnologia, mas na humanidade a gente anda quase tão atrasado quanto um Neandertal. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo também. Gente, quando a pessoa sai de uma relação abusiva, de família, não é tão simples, quer dizer, nunca é simples, mas é menos complicado quando a pessoa sai de um casamento abusivo, porque no casamento abusivo essa relação vem no meio da vida. Quando a pessoa casa ou mora junto ou namora, ela já tem uma série de experiências da vida. Pai, mãe, irmãos, ou tio, tia, sobrinho, sobrinha, primo, prima, avô, avó, família primária, é base. Você sai sem base, você sai muitas vezes sem noção de nada, você sai assim totalmente cru. E o mundo lá fora? O mundo lá fora só tem gente ruim? Não, não tem só gente ruim. Mas sabe o que acontece, gente? Não é que o mundo é cruel. Uma visão que eu tenho. Não sei se eu tô certo, se eu tô errado. Eu vivo falando isso nos vídeos. Mas eu acredito que o ser humano ele é muito regido por paradigmas. Isso a gente aprende na magia também. Quem quer fazer magia de controle, enfim, de controle de livre-arbítrio, que já é aquele tipo de magia que a gente já chegou a comentar aqui no canal também, magia de controle de livre-arbítrio, ela tem um preço muito grande a se pagar no mundo espiritual, mas tem muita gente que faz, aliás, acho que a maioria procura magia para isso, para amarrar marido, para fazer o filho desistir não sei de quê, para fazer a mãe desistir não sei de quê, é manipulação do livre-arbítrio alheio. E a gente aprende o seguinte, que o ser humano é dirigido por ideias. A maior prova de que o ser humano é dirigido, claro que cada um tem as suas personalidades diferentes, mas a maior prova são esses governos totalitários que muitas vezes levaram um povo inteiro para o mesmo caminho. Você pega o nazismo, e o nazismo mexia com magia pesada, né? O nazismo mexia com ocultismo pesado. Não era tanto Hitler, mas era o Himmler. Ele mexia com ocultismo pesadaço. Suástica, vários desses símbolos vieram da Índia. Não veio da Alemanha, não. Veio da Índia. E o que acontece? Esse conceito de raça ariana não veio da Alemanha, veio da Índia. Mas, enfim, né? Que acontece? Alguns termos do nazismo eram termos em sânscrito, não eram em alemão. Por que eles conseguiram dominar o povo? Também com magia pesada, teve muito trabalho ali, magia pesada. Aqui no Brasil a gente está acostumado com trabalho de magia que o povo chama popularmente de macumba, pai de santo, mãe de santo, né? Não é macumba literalmente, mas o povo chama de macumba. Mas existem várias frentes de magia. Com certeza eles usaram muita frente para manipular os povos e tal, né? O que eles usavam? Paradigmas. Aquele paradigma da salvação. E quando as pessoas elas têm um paradigma instalado em si, a coisa mais difícil é quebrar. Quer dizer, um paradigma dificílimo de quebrar. Por exemplo, o paradigma, hoje em dia não tem mais aquele paradigma de que mulher precisa casar virgem. Mas tem aquele paradigma de, eu vou casar com mulher com filho de outro homem, eu vou assumir pacote alheio. É como se o filho fosse uma prova de que ela transou com outro homem. Então, não, peraí, então, ainda tem um pouco daquele ranço de uma época em que a mulher não podia ter tido vida sexual com outros homens. Aí eu ia falar, mas criança dá trabalho. Não é tanto o trabalho. Ninguém fala tanto do trabalho que a criança dá. Tem gente que usa, inclusive, um termo chulo. Eu vou assumir porra alheia. Não sou eu que tô falando. As pessoas que falam, gente. Esse tipo de termo chulo. Eu vou assumir porra alheia. Então, tá vendo como tem mais a ver com sexo do que com a criança em si? Paradigma é uma coisa extremamente difícil de quebrar. Até mesmo depois que ele já foi quebrado, ele ainda traz ranço. Traz ranço. A coisa mais difícil que tem é quebrar um paradigma.
Por isso que eu falo. Tem gente que fala que aqui no canal eu generalizo. Não é que eu generalizo. É que os paradigmas regem a humanidade. Inclusive na resenha que eu fiz do livro A História Sem Fim, que também foi escrita por um iniciado, ele fala, tem um trecho lá do livro que fala: o ser humano, os homens são dirigidos por ideias. Ideia não tem ideia mais forte do que o paradigma. A ideia do paradigma está muito forte, muito ligada à ideia de egrégora. O que é egrégora? É a força de duas ou mais mentes direcionadas para um único objetivo em comum. Uma egrégora muito forte e muito unida, geralmente gira em torno de um paradigma. Outra prova muito forte de que o ser humano segue paradigmas, muitas vezes sem insistir, é a nível inconsciente. Em primeiro lugar, você pega relatos de pessoas que passaram por abuso. As palavras usadas são semelhantes, as desculpas usadas são semelhantes, o comportamento de uma parte é semelhante, da outra também é semelhante. Tirando alguns detalhes próprios da personalidade da pessoa, até as palavras são iguais. O slogan que eu usei na minha história, e tem o book trailer aqui já no canal, da minha história, que é a história abusiva, né? Não é historinha de amor, é história abusiva. Não é nada romantizada, é tiro, porra de bomba. Quase do início até o fim da história. A única parte que não tem tiro, porra de bomba é a parte do Love Bomb, para mostrar como é que é o Love Bomb. Depois do Love Bomb, é só tiro, porra de bomba até o final da história. O slogan da história é: mais que uma esposa, uma extensão de mim. Essa frase eu escutei. Essa frase eu já vi várias outras pessoas que escutaram. E surgiu esses dias um print de um homem que disse que o homem tem que disciplinar a mulher. Mesmo porque eu tô casada há mais de 30 anos com uma mulher, eu disciplino ela e ela não obedece. Porque a mulher é uma extensão da gente. Eu olhei aquilo e falei: não, gente, as palavras são iguais. Até as palavras são iguais, gente. São iguais. Quando você tá num grupo de apoio, você vê a pessoa lá contando a sua história. Os detalhes são... Todo mundo fala: você conheceu meu ex? Às vezes eu falo de um ex meu aqui, vem pessoas no e-mail lá: você conheceu meu ex? Mas é igual. Você conheceu meu ex? Você conheceu meu ex? Então, é por isso que a gente tem não 100% de segurança, nem 100% de margem de acerto. Mas a gente vai se guiando pelo paradigma. Por exemplo, um homem que chega pra uma mulher e fala assim, isso nem é um caso tão mais grave, mas é um caso chatinho, né? Daquela chatice. Não é que nem uma facada, mas é uma mosquinha te mordendo ali todo dia, te enchendo o saco. Olha, eu gosto de você, mas não tô apaixonado. Você acha que a pessoa ama? Não ama. A pessoa quer te encontrar uma vez no mês e não se esforça nunca para vocês se encontrarem com mais frequência. Você acha que essa pessoa ama? É que nem um sintoma. Certas palavras, certos atos, são paradigmas, porque a gente também, a gente aqui na Terra, enfim, o nosso karma também é seguir um pouquinho de paradigma. Claro que dá para escapar, mas até para escapar é mais difícil. E ter que nadar muito contra a maré e ter que ser muito forte. Às vezes você nem sente e está seguindo um paradigma e nem sabe. Mas vamos voltar aqui. Então o mundo, o ser humano é regido por ideias. O ser humano é regido por paradigmas. Que meu avô fazia, eu também vou fazer. Claro que algumas coisas mudaram, mas outras não. E o que acontece? Para quebrar um paradigma, para mudar um paradigma é a coisa mais difícil que tem. Né? E o que acontece, gente? O que acontece é o seguinte. Você vai pro mundo. Você sai lá do seu... Enfim. Você sai lá da sua casa abusiva, do seu não sei o que abusivo. Você sai sem base, você sai sem noção, você sai sem nada. Você sai assim com uma certa experiência, mas você sai com experiências muito negativas. Você sai muito traumatizado com o ser humano em geral. E você vai pro mundão.
pergunta, o mundão tem paciência? Vamos supor, essa pessoa que veio de casa, pessoas abusivas. Às vezes ela não tinha vontade nem de tomar banho e escovar os dentes. Aí ela sai, vai morar com um colega de quarto. Você acha que o colega de quarto vai ter paciência se a pessoa não tomar banho e não escovar dente? Vai falar na cara da pessoa ou não vai falar nada e vai dar um jeito de tirar a pessoa de lá. A coisa mais difícil é alguém pegar a pessoa, sentar numa cadeira na frente dela e falar: escuta, fulano, eu tô reparando que você tem dificuldade em tomar banho todo dia. Não é que eu tô te chamando de porco, não é que eu tô te julgando, não é nada disso, mas o que aconteceu na sua vida pra você não querer tomar banho mesmo com chuveiro em casa? Você tá passando por algum problema? A coisa mais difícil. O que as pessoas fazem? Ah, fulano não toma banho, olha lá. Nossa, que nojo. Ah, vamos se afastar dele? Vamos. Ah, lá o fulano, ó, não sabe nem dobrar uma roupa direito. Vamos se afastar dele? Vamos. E pergunta pelo que a pessoa tá passando, pelo que a pessoa passou. Uma das pensões onde eu morei, teve um rapaz que ele teve uma overdose de cocaína. O rapaz quase morreu na frente da gente. E eu olhando aquilo, eu nunca tinha visto uma overdose na vida. Eu nunca usei drogas, né? Mas enfim. E um monte de gente na casa. É bem feito, procurou, achou. É drogado mesmo, dane-se. Teve um rapaz lá que ele era enfermeiro, ajudou ele com os primeiros socorros, ele chamou a ambulância. A ambulância demorou um tempão pra vir. Aí sabe o que o rapaz que era enfermeiro falou? Quando é jovem assim, que ele tinha 20 e poucos anos, quando é jovem assim e tem ataque cardíaco e não tem histórico de doença cardíaca na família, a ambulância demora mesmo para vir, porque ela já meio que já sabe, o pessoal dos plantões lá já sabe que o cara está tendo uma overdose. Então eles acham que procurou, achou e não tem que socorrer mesmo. Assim, gente, ninguém pergunta, ué, por que essa pessoa tá usando droga? Por que essa pessoa tá usando esse negócio, né? Não é legal usar. Mas por que tá usando? Né? Por que será que ninguém pega a pessoa pela mão e fala: por que isso tá acontecendo na tua vida? Na minha vida, olha, eu acho que eu só tive 2 pessoas que fizeram isso por mim. Uma fez de muito má vontade. Ela sentou comigo, chegou a conversar de uns negócios lá, na escola, quando eu frequentava a escola. E teve uma outra diretora de uma outra escola que eu frequentei, também não vou falar o nome de nenhuma delas aqui, nem das escolas, nem das funcionárias, que ela chegou pra mim e falou: mas por que você não volta pra casa depois que acaba a aula? Eu não voltava pra casa, eu ficava na biblioteca lendo. Naquele tempo não tinha smartphone, né? Não tinha... Tinha lan house. Tinha lan house, mas eu não ia pras lan houses. Eu ficava lendo na biblioteca. Por que você não pega o livro emprestado e não vai ler na sua casa? É porque a tua irmã acabou de nascer? É porque não sei o quê? Mas era assim, era nesse nível. Ninguém chegava e falava. O que acontece? Ninguém mete a colher. Ninguém mete a colher. Ninguém pergunta por quê. Ninguém vai além. Ninguém vai além. Ninguém vai além. Tinha uma época que a minha mochila também ia pra escola com cheiro de mijo de gato. Por quê? Porque a gente tinha gato. O gato mijava na mochila. A minha mãe, do jeito que ela tava, ela não lavava sempre a mochila, ainda reclamava, falava: não sou lavadeira de Portugal, que esses gatos vivem mijando, não sei o que. Mas ela falava desse jeito. Eu ia com a mochila mijada pra escola. Pergunta se alguém sentava do meu lado e perguntava: por que a tua mochila vem com cheiro de mijo? Tá, você tem gato, mas por que ninguém lava? Ninguém se perguntava. O pessoal simplesmente repara que a mochila tá com cheiro de mijo e acabou. Então o mundo, eu não digo assim, as pessoas vão dizer que isso é crueldade. Eu não vou dizer que isso seja crueldade. Crueldade, enfim, dos adolescentes que fazem bullying, pessoal que enche o saco. Mas quando a gente fica adulto, as pessoas não são tão diretas. Elas mandam um recadinho, elas se afastam sem dizer nada, elas dizem uma desculpa esfarrapada, elas vão se retirando. Elas podem até não fazer um bullying explícito com você, como uma criança adolescente faz. A criança adolescente é mais franca, mais cruel. Depois, as pessoas na fase adulta vão criando um verniz para viver em sociedade, onde elas vão meio que te isolando. Mas pergunta se alguém se intromete na sua história. Ninguém se intromete na sua história. Eu, por exemplo, quando eu fui morar em São Paulo, eu ia vender docinho na rua.
As pessoas sabiam, elas sabiam que eu tinha família aqui em Santos, mas ninguém perguntava, escuta, por que que tu deixou tua família lá? Escuta, por que que tu veio vender doce justo aqui? Por que que você não vende na praia de Santos? Por que que tu deixou tua família lá? Que problema é esse que você está enfrentando, que eu tô vendo você fazer isso, 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 que você tá com esse problema? Ninguém pergunta. As pessoas comentam pelas costas para te depreciar, para falar mal de alguma coisa errada que você faz. Mas elas se afastam, elas tentam te delatar para outras pessoas que têm mais poder. Elas tentam te isolar, elas tentam te excluir. Na sociedade do politicamente correto, né, que hoje em dia não tem mais tanta punição física, no nosso país, pelo menos, não explicitamente, né, em certas comunidades de submundo e tal, traficante, enfim, comunidades um pouquinho mais, né, onde a lei não é a lei civil, aí eles têm punição física, eles têm uma série de punições ali. Mas eu tô dizendo a sociedade de leis civis, né, a lei civil, ela é de sanções, ela é de isolamento. Tanto que é tão básica essa lei do isolamento que a pessoa, quando ela comete um crime um pouquinho mais sério, ela não paga a multa, ela vai presa. Ir presa é o quê? Isolamento da sociedade. Mas existem outras formas de isolamento que não é cadeia, que não é xadrezão. Por exemplo. Enfim, qualquer isolamento é retirar direitos, isolamento, as pessoas vão se isolando, vão sair. Ninguém te pergunta por que que você tá daquele jeito, por que que você chegou naquele ponto. Não, as pessoas só pensam assim, ó, a pessoa é inadequada, então acabou. Então, às vezes, você sai novamente reiterando de uma família narcísica, de uma família com problemas, e você vai pro mundão 100% sem base de nada. Tem muita coisa que eu tive que aprender 100% sozinha. Ainda tô aprendendo. Vê se alguém sentou do meu lado e falou, pô, Sara, por que que tu tem isso e aquilo? Tem uma vez também uma aluna minha, cujo marido me conheceu quando eu era magrinha. Nossa, porque meu marido falou que ele nem te reconheceu. Eu falei, você sabe por que que eu engordei? Você não sabe por que que eu engordei. É fácil ter um marido que também não era magrinho, mas enfim, chegar pra mim e falar, nossa, pra ela, aliás, que era a esposa, e falar, nossa, nem reconheci a Sara. Você não me reconheceu? Só que você chegou a sentar e me perguntar, escuta, Sara, o que aconteceu pra você engordar? Você teve problema? Tem gente que tem problema na tiroide. Tem gente que, no meu caso, não foi problema de tiroide, eu fiz exames. Mas enfim. Tem gente que tem problema de compulsão alimentar, que é o meu caso. Tem gente que tem 1000 problemas. Não, a pessoa só sabe reparar que você engordou. Mesma coisa. A questão do... Como é que eu posso dizer aqui pra vocês? A questão do... Enfim. Do... a pessoa... Enfim, qualquer tipo de desajuste social. E muitas vezes a pessoa que veio de família narcísica, ela tem... Apesar de família narcísica, muitas vezes ela é muito reativa. Ela teve que, às vezes, criar uma carapaça muito grande, emocionalmente falando. Ela tem muitos gatilhos, ela às vezes reage exageradamente a certas provocações, ela reage exageradamente a certas coisas e ninguém entende. Fala que a pessoa é muito nervosa, é muito geniosa, enfim. Entendeu? Também ouvi fóruns na internet que eu cheguei a frequentar, ouvi lugares na internet que eu cheguei a frequentar, que eu cheguei a desabafar um pouco. Não desabafo mais em lugar nenhum, nem no meu Facebook. O máximo de lugar onde eu desabafo é aqui. Mas nem no meu Facebook. Quando teve um incêndio aqui em casa, eu nem falei que teve incêndio. A minha irmã ficou doente, eu nem falei. Pra quê? Pra vir mano e mina falar merda? Porque no meu Facebook tem muita gente, tem quase 5.000 pessoas. Algumas pessoas são amigas e outras não.
Houve certos fóruns, certos lugares onde eu ia desabafar, quando eu ainda não tinha me tocado que esse negócio de desabafar com qualquer um não funciona. Teve gente me mandando mensagens extremamente mal educadas. Aí gasta tempo e gasta bastante esforço. Por quê? Porque vai sentir que tá pisando em alguém para se sentir melhor, né? Ah, você acha que você foi a única que terminou uma relação? Ah, porque, poxa, ninguém aguenta mais ouvir falar disso. Novamente, reiterando, tem gente que chega nesse tipo de patamar e comete suicídio. Tô vendo muita gente em grupos, e não é só em grupo de relação abusiva, é tudo que é grupo, cometendo suicídio. Presenciei umas 3 tentativas de suicídio nos últimos grupos esses dias. Por isso que eu tô falando, tá muito pesado, tá muito difícil, gente. Tá muito pesado e tá muito difícil o lance. Pra qualquer um, não é só pra mim, não é só pra vocês, é pra qualquer um. Mas assim, o mundo, pra resumir bem o lance que eu vou falar aqui pra vocês, eu não vejo o mundo como um lugar cruel. Eu vejo o mundo como um lugar indiferente. Quem às vezes nunca sofreu um abuso narcísico e tá numa boa na sua família razoavelmente razoável, família de comercial de margarina não existe, mas a sua família razoavelmente razoável pode ser que exista. Não sabe o nível de dor, o nível de desgaste, o nível de doença psicossomática, o nível de tudo quanto é porcaria que a gente já enfrentou na vida? É muito fácil para essa pessoa sentar lá e falar assim: ah, fulano engordou porque quis, ou sei lá, não desenvolveu certos hábitos de higiene porque não quis, ou não criou o hábito de chegar no horário porque não quis. É fácil. É fácil falar que essa pessoa chegou na vida sem base porque não quis. Ou que essa pessoa se viciou em determinada droga porque quis, né? Mas ninguém senta com você e pergunta o que está acontecendo. Você precisa de algo? Porque as pessoas seguem a determinada regrinha básica, que é uma regra implícita, não está explícita em nenhum código na nossa sociedade. Cada um com os seus problemas. Só que a gente não é isolado. A gente compartilha as dores, mas a gente não, a nossa sociedade não foi feita para compartilhar soluções. Tanto não foi feita para compartilhar soluções que as pessoas cada um com os seus problemas. Você compartilha um meme, todo mundo dá risada. Esses dias eu compartilhei uma vaquinha de uma moça que está precisando de ajuda, porque ela está desempregada e está querendo ou montar seu próprio negócio, negocinho autônomo mesmo, né? Ou está querendo pegar um dinheirinho aí para voltar para a capital para ver se acha emprego. Não teve um Cristo curtindo a porra da postagem. Caralho, eu tô evitando palavrão. Eu sei que eu sou um ser humano cheio de gatilhos, não posso falar tanto palavrão, enfim. E já vem gente fragilizada aqui no canal, mas enfim. Olha só. Meme de político? 20 curtidas. Não sei o que, falando mal não sei de quem? 40 curtidas. Ai, que gostoso. Aí chega lá uma pessoa que às vezes precisa de R$1, R$2, povo que gasta R$100 na balada. Nem clica, eles pulam assim como se fosse pular fogueira no dia de São João. Enfim. Então esse é um mundo indiferente. Por isso que a maior parte dos negócios, a maior parte das empresas grandes, a maior parte dos negócios, não vai pedir ajuda. Pedir ajuda é repelir as pessoas. Eles vão tentar te oferecer um sonho, tentar te oferecer independência financeira, tentar te oferecer algo de muito bom na tua vida, para em troca você dar para eles o que eles querem. Essa é a base do marketing, né? Oferecer para as pessoas o que elas querem em troca de que elas deem para você o que você quer.
Ninguém vai chegar e falar, olha, você pode me ajudar? Porque, pronto, a pessoa já tá lá na esquina. Você tá falando de ajuda, a pessoa já tá lá na esquina. Porque este mundo é extremamente indiferente. Só existe uma maneira de atingir as pessoas, mexer com o ego delas. Mexer com o ego delas. Mexer com o ego positivamente é o que o narcisista faz, né? O psicopata faz. É que você é linda, maravilhosa, incrível, tudo de bom, faz love bomb toda hora. E mexer negativamente é você falar mal de alguém. Você falar mal de alguém, brota gente até do bueiro para querer te crucificar. Enquanto você não fala, enquanto não concerne a pessoa, ela nem olha para você. A forma mais fácil de conseguir a atenção de alguém é mexendo com o ego. Seja negativamente, seja positivamente. Né? E o que acontece? O mundo, então, um resumo aqui de tudo que eu falei. O mundo é um lugar indiferente. Agora você imagina você sair desse lugar, e é muitas vezes essa família narcísica, uma série de abusos, e você às vezes já repetiu esse abuso com o marido, às vezes com o irmão, com o filho, com esse, com aquele, e você vai para um mundo onde você está livre, porém você está indiferente. Pessoas não te ajudam, as pessoas não querem ajudar. É da nossa cultura não ajudar e não confiar em estranhos. Porque a gente é estranho. Antigamente, por mais que antigamente também fosse ruim, mas antigamente ainda tinha uma rede de apoio. Vizinho apoiava vizinho. Hoje em dia você sabe o nome do teu vizinho. Não sabe nem quem é. E o que acontece? Por não haver essa rede de apoio, as pessoas estão se sentindo muito sozinhas. E aí, novamente, a gente entra naquele negócio, vai para antidepressivo, vai para vícios, vai para válvulas de escape, para conseguir tentar resolver essa necessidade emocional, que não está conseguindo resolver de outras formas. O mundo ele é extremamente indiferente. Mas, Sara, então não tem jeito? Ou você vive num mundo indiferente, ou você se mata. Né? O que você faz? O que você faz num mundo desse? Tem gente que entra num desespero tão grande que tá pensando em suicídio, gente. É muita gente pensando em suicídio. É muita gente. Não é um, não é dois, não são três. É muita gente pensando em suicídio. Por quê? Porque você gritando e ninguém te escutando. Esses dias eu vi um vídeo de uma senhora que estava no meio da rua gritando que o marido estava ameaçando ela de morte. Ela já tinha pego medida protetiva, já tinha pego tudo, ele não obedecia nada e a polícia não fazia nada. E aí, faz o quê? Um belo dia ela amanheceu morta. Gente, é um mundo indiferente. Então tem gente que fala assim, nossa, Sara, então faz o quê? Se mata? Não vou falar pra ninguém se matar aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Suicídio não resolve nada. Minha opinião, não resolve nada. Mas, gente, eu penso da seguinte forma. Até em relação a negócios, e isso uma pessoa que tem um pouquinho de experiência, não muita, mas um pouquinho, você não pode centralizar numa coisa só. Hoje em dia eu acho muito perigoso você depender de um emprego CLT. Porque não tem mais segurança. Ainda mais com essas novas leis trabalhistas aí, pelo amor de Deus. Você não tem mais segurança nenhuma. Tem muita gente contratando em regime de microempreendedor para não pagar direitos. Tem gente contratando estagiário com experiência só para pagar menos. Ou seja, não é estágio, é emprego, só que eles dizem que é estágio para pagar menos. Tem gente contratando no regime de PJ. Tem gente contratando, enfim, uma desgraça. Tem uma alta rotatividade de funcionários. O único que está seguro de fato é o concursado. Estão querendo tirar a estabilidade até do concursado. Então eu não confio, não acho legal. Eu não sei se eu estou virando desconfiada demais. Neste mundo indiferente, eu não acho legal a gente depender de uma única fonte. O namorado não pode ser a única fonte de afeto. Vocês estão vendo aqui que eu não estou falando só de dinheiro.
A família não pode ser a única fonte de afeto, uma pessoa só não pode ser a única fonte de nada, ou até mesmo de sustento. Porque se você perder aquela fonte, acabou teu mundo. Então, por que eu gosto de trabalhar como autônoma? Porque eu não vou precisar agradar uma pessoa só, vou poder agradar várias. Se 100 não gostarem, tem mais 10.000 que podem vir a gostar. Né? No caso, quando eu trabalho com docinho é baratinho, todo mundo tem uns trocadinhos no bolso. Tem dia que muita gente não quer. Mas, por mais nãos que você leve, não é tão difícil assim você angariar uma certa quantidade de sims até você conseguir o que você precisa. Ah, mas Sara não tem direito trabalhista. Você pode pagar o seu INSS de autônomo. Você pode fazer as suas férias de acordo com o que você ganhar. Tem autônomo ganhando mais que funcionário registrado. Então, isso se aplica para emprego. Eu tô falando de emprego, de renda e de finanças. A gente pode falar também de emoções. Você não precisa centralizar numa só. Você pode ter os coleguinhas do Facebook, você pode ter os coleguinhas enfim, do curso, os coleguinhas do esporte que você pratica. Se tiver um fulaninho ali, pô, o fulaninho não foi com a sua cara. É um direito dele e segue o baile. Sara, é difícil. Ainda mais quando a gente é codependente. É difícil. Mas na sociedade que é indiferente, na sociedade onde tudo é tão instável e numa sociedade onde nada é garantido, a gente tem que ter várias fontes de sustento, né? Eu falei do docinho, mas tem gente, por exemplo, tem gente que trabalha com consultoria, aí no outro dia dá aula, aí no outro dia faz isso e aquilo. Enfim, eu tive uma professora que numa escola é professora, na outra é coordenadora, na outra é diretora. Enfim, tem gente que tem várias profissões. Se não der certo em uma, pode dar certo na outra. Várias frentes, porque nada é seguro hoje em dia. Se você colocar a tua vida na mão de uma pessoa só, vai ruir tudo. Mas, Sara, não é indiferente? No meio de várias opções, seja no curso, seja no Facebook, seja em tal lugar. Pode ser que no meio de vários nãos, de 30.000 nãos, você encontre 2 ou 3 sim. E no meio desse sim, você pode trabalhar a tua emoção. Você pode não colocar na mão de uma pessoa só, de uma relação só. Colocar na mão de várias pessoas. Então, tente conectar-se. Principalmente depois de sair dessa família narcísica ou dessa relação narcísica super abusiva. Se você for contar que, mas o pessoal daquele emprego fez chacota de mim. Busque outro emprego, busque outras formas de ganhar dinheiro e busque também outras formas de satisfazer a tua emoção. Satisfazer as tuas necessidades emocionais. Não ligue as tuas necessidades emocionais a uma pessoa só. Acho que uma das únicas formas da gente tentar sobreviver nesse mundo que é indiferente é ir procurando várias formas, porque quem sabe uma dessas pessoas não é tão indiferente assim. E aí, quem sabe a gente pode vir a ligar-se a ela. Eu confesso para vocês que esse canal, felizmente, tem sido uma forma de encontrar pessoas que não são tão indiferentes assim. E a gente tem construído um espaço legal aqui. Esse canal, para mim, tem sido uma dessas formas de eu viver num mundo não tão indiferente assim. Por isso que eu tenho que agradecer a vocês por isso. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.